Gustav Samoler. O Sistema Mercantil e seu Significado Histórico. Edição em inglês de 1897. Capítulo dos Estudos sobre a Política Econômica de Frederico, o Grande, publicado em alemão em 1884. Julgar, como economistas, um período histórico inteiro implica necessariamente compará-lo com o que o precedeu e o que o seguiu. Implica, em outras palavras, compreendê-lo como ocupando um lugar dentro de um movimento mais amplo da evolução econômica. Naturalmente, começa-se, portanto, pensando nas diversas maneiras pelas quais os homens tentaram até agora representar para si o desenvolvimento das nações, assim, compreendê-lo em uma teoria completa. Eles se fixaram, ora na analogia entre a vida de um povo e a vida de um indivíduo, ora na concepção de uma série de estágios em que, primeiro, a vida pastoril, segundo, a agricultura, terceiro, a indústria, e, quarto, o comércio, ou, noutra formulação, primeiro, o escambo, segundo, o uso da moeda, e, terceiro, o comércio baseado no crédito, se sucederam em ordem regular. Essas concepções, de fato, captam cada uma parte do conteúdo do processo da evolução econômica, para comparação entre muitos períodos e comunidades, são suficientemente adequadas. Mas, no que se refere ao assunto que agora temos em mãos, o sistema mercantil, elas pouco nos ajudam e podem até nos desviar. E é igualmente claro que poderíamos, com igual propriedade, construir outras fórmulas tomadas da história da população, do povoamento do território, da divisão do trabalho, da formação das classes sociais, dos processos de produção ou dos meios de comunicação, e que cada uma delas, na medida em que fosse válida, e todas juntas, junto daquelas antes mencionadas, serviriam à criação de uma teoria completa do desenvolvimento da humanidade. Mas nenhuma dessas sequências de pensamento me parece tão importante e significativa quanto aquela que me atrevo a colocar em primeiro plano, como meio de situar o sistema mercantil sob sua verdadeira luz. O que tenho em mente é a conexão entre a vida econômica e os órgãos essenciais e controladores da vida social e política, a dependência das principais instituições econômicas de qualquer época em relação à natureza do corpo político ou dos corpos políticos mais importantes de seu tempo. Em cada fase do desenvolvimento econômico, cabe a algum órgão político da vida da raça ou da nação um papel orientador e controlador. Ora é a associação de parentes ou de tribos, ora a aldeia ou o marco, agora o distrito, depois o estado, ou mesmo uma federação de estados, que desempenha esse papel. Pode ou não coincidir substancialmente com a organização contemporânea do estado ou da vida nacional, intelectual ou religiosa. Contudo, governa a vida econômica tanto quanto a política, determina sua estrutura e instituições, e fornece, por assim dizer, o centro de gravidade de todo o conjunto de arranjos socioeconômicos. É claro que não é o único fator que entra na explicação da evolução econômica, mas parece-me o mais pleno de significado e aquele que exerce a influência mais penetrante sobre as diversas formas de organização econômica que surgiram na história. Em associação com a tribo, o marco, a aldeia, a cidade, o território, o Estado e a Confederação, certos organismos econômicos definidos foram sendo sucessivamente desenvolvidos, de alcance cada vez mais amplo. Eis um processo contínuo de desenvolvimento que, embora nunca tenha abarcado todos os fatos da vida econômica, determinou e dominou essa vida em cada época. Dentro da aldeia, da cidade, do território e do Estado, o indivíduo e a família mantiveram sua posição independente e significativa. A divisão do trabalho, o aperfeiçoamento da moeda e o avanço técnico seguiram seus próprios caminhos. A formação das classes sociais prosseguiu em direções particulares. Ainda assim, as condições econômicas receberam, em todos os períodos, sua marca peculiar da predominância de uma economia aldeã, urbana, territorial ou nacional, da fragmentação do povo em um número de economias locais e urbanas frouxamente ligadas, ou da ascensão de corpos territoriais ou nacionais que absorveram e colocaram sob seu controle os antigos órgãos econômicos. Os organismos políticos e econômicos não são necessariamente coincidentes, e, no entanto, as grandes e brilhantes realizações da história, tanto políticas quanto econômicas, costumam ocorrer em tempos nos quais a organização econômica repousa sobre as mesmas bases que o poder e a ordem política. A ideia de que a vida econômica sempre foi um processo dependente principalmente da ação individual, ideia baseada na impressão de que ela se ocupa apenas dos métodos de satisfazer necessidades individuais, é equivocada em relação a todos os estágios da civilização humana,
sob certos aspectos, torna-se ainda mais equivocada quanto mais recuamos no tempo. A mais primitiva tribo de caçadores ou pastores mantém sua existência apenas por meio de uma organização baseada no parentesco, na qual a união para fins de defesa, as jornadas conjuntas, as pastagens de verão e de inverno, a aquisição comunal para benefício de toda a tribo e a direção comunal pelo chefe tribal desempenham os papéis mais importantes. O primeiro assentamento e a ocupação do solo nunca são obra de indivíduos, mas de tribos e clãs. Em seguida, enquanto a vida religiosa, linguística, guerreira e política permanece comum a círculos mais amplos, o centro de gravidade da vida econômica passa para o marco e a aldeia. Eles se tornam os corpos que, por séculos, governam a vida econômica da massa do povo. O indivíduo possui, sob a forma de casa e quintal, horta e campos, apenas o que a comunidade da aldeia ou do marco lhe concede e sob as condições que ela estabelece. Ele usa o pasto e o bosque, as pescarias e as terras de caça segundo os termos que a comuna, gemeinde, permite. Ara e colhe conforme deseja e ordena a comunidade aldeã. É quase impossível para ele manter um contato mais estreito com pessoas de fora, pois remover quaisquer produtos, sejam eles quais forem, derivados direta ou indiretamente das terras comuns, é proibido. Retirar madeira da floresta comum só é permitido enquanto ninguém exporta madeira, carvão ou alcatrão. Soltar o gado à vontade no pasto comum só pode ser reconhecido como direito quando cada um alimenta seu próprio rebanho para seu próprio uso e não para estranhos. Alienar terras a um não-membro da comunidade é proibido, e, em geral, todo tipo de formalidade é imposto mesmo ao camponês livre, ufna, que deseja deixar a aldeia. A aldeia é um sistema econômico e comercial completo em si mesmo, fechado ao mundo exterior. Sua antiga constituição precisa ser rompida pela criação de grandes estados e por outras forças antes que outro e mais alto estágio de desenvolvimento da vida econômica possa surgir. Assim como a aldeia, também a cidade, e de modo ainda mais evidente, transforma-se em um corpo econômico com uma vida peculiar e vigorosa, que domina todos os aspectos particulares. Para começar, a escolha do local, o traçado do plano, a construção das estradas, pontes e muralhas. Depois, o calçamento das ruas, o fornecimento de água e a instalação de iluminação. E, por fim, os arranjos comuns necessários ao mercado, que levam à construção de mercados cobertos e balanças públicas, tudo isso, juntamente com a proximidade das residências e as formas mais elevadas de divisão do trabalho, de moeda e de crédito, cria uma massa de instituições comuns e uniformes, e dá origem a uma associação de caráter muito mais estreito do que antes. Isso necessariamente se faz sentir tanto dentro quanto fora da cidade. Por séculos, o progresso econômico esteve ligado ao surgimento das cidades e à formação das instituições cívicas. Cada cidade, e especialmente as maiores, procura fechar-se em si mesma como um todo econômico, ao mesmo tempo, em sua relação com o mundo exterior, estender o mais possível a esfera de sua influência, tanto econômica quanto política. Não é sem importância que, durante um período considerável da história antiga e medieval, todas as estruturas políticas completas tenham sido cidades-estado, nas quais a vida política e econômica, o egoísmo local e o patriotismo político, o conflito político e a rivalidade econômica coincidiam. A política econômica das cidades alemãs da Idade Média e suas instituições econômicas desempenharam um papel tão determinante na vida alemã até os séculos XVII e XVIII, projetando-se, por assim dizer, em tantas direções até o nosso tempo, que devemos deter-nos um momento para falar delas mais detidamente. Não apenas a jurisdição separada, imunitata, mas também o direito de realizar mercados, de cobrar pedágios e de cunhar moeda foram, desde os primeiros tempos, privilégios das comunidades urbanas em crescimento. Essa posição excepcional foi fortalecida pela abolição dos pagamentos e serviços em espécie, bem como pelas vantagens legais decorrentes do princípio segundo o qual o ar da cidade torna livre. Por fim, pela conquista do direito de autogoverno e de legislar por meio do Conselho Municipal. Cada cidade se via como uma comunidade privilegiada, adquirindo direito após direito por meio de lutas que se prolongaram por centenas de anos, e conquistando, por negociação e compra, uma posição política e econômica após outra. O corpo de cidadãos considerava-se um todo, e um todo limitado o mais estreitamente possível, ligado para sempre. Admitia em seu seio apenas o homem capaz de contribuir, que satisfazia determinadas condições, provava possuir certa quantia de bens,
prestava juramento e garantia que permaneceria por um número determinado de anos. Liberava-se da associação apenas o homem que renunciava solenemente à sua cidadania diante do conselho, jurava que arcaria com sua parte das dívidas da cidade e contribuiria com os impostos municipais por alguns anos, e que entregava à cidade 10% de seus bens. A onipotência do conselho governava a vida econômica da cidade, em seu auge, com quase nenhuma limitação. Era sustentada em todas as suas ações pelo mais duro egoísmo urbano e pelo mais intenso patriotismo local, fosse para esmagar um vizinho ou subúrbio concorrente, para impor grilhões mais pesados ao campo ao redor, para incentivar o comércio local ou estimular as indústrias locais. Os direitos de mercado, de pedágio e de milha, meileche, eram as armas com as quais a cidade criou para si tanto receitas quanto uma política municipal. A alma dessa política era colocar os concidadãos em vantagem e os concorrentes de fora em desvantagem. Todo o complicado sistema de regulamento sobre mercados e intermediações nada mais era que um engenhoso mecanismo destinado a regular a oferta e a demanda entre o citadino comprador e o camponês vendedor, de modo que o primeiro se encontrasse na posição mais favorável possível, e o segundo na mais desfavorável possível, no ato da barganha. A regulamentação de preços na cidade era, em parte, apenas uma arma contra o vendedor de cereais, lenha, caça e hortaliças do campo. Do mesmo modo, a proibição de certas indústrias ou do comércio nas áreas rurais, e as restrições impostas aos ambulantes, visavam servir aos interesses municipais. A aquisição, pela cidade, dos direitos da coroa, regaliem, era usada, em primeiro lugar, para reconstruir essas regulamentações em benefício próprio. Assim, o pedágio de mercado era geralmente abolido para os burgueses e mantido apenas para o camponês e para o hóspede sem privilégios, Gast. Em toda parte elaborou-se um sistema complicado de pedágios diferenciais, por meio do qual algumas cidades eram favorecidas e outras prejudicadas, em cada caso, seja em troca de concessões correspondentes, seja conforme as esperanças ou temores variáveis que o comércio despertava. O mesmo propósito era alcançado pela aquisição, sempre que possível, dos direitos de pedágio em rios e estradas próximas. Dia após dia, conforme surgia a necessidade, determinados artigos recebiam tributos mais pesados, ou eram proibidos por um ou mais dias de mercado, ou excluídos por completo. A importação de vinho e cerveja, por exemplo, de cidades vizinhas, era proibida ou restringida em incontáveis ocasiões. A proibição da exportação de grãos, lã e peles de ovelha era um dos meios mais comuns de regular o mercado local em benefício dos interesses locais, e frequentemente levava à paralisação total do comércio. Tal paralisação era o método mais severo de coerção que se podia empregar na luta competitiva, embora muitas vezes prejudicasse quem a adotava, era também usada, especialmente pela parte mais forte, com grande sucesso e lucro próprio. A limitação da exportação de moeda e de metais preciosos ocorre frequentemente nas cidades já desde o século XIII. No comércio entre cidades, encontramos o primeiro germe da teoria da balança comercial. Isso se vê nos esforços constantes das cidades em promover a troca direta de mercadorias e torná-la obrigatória, como no comércio báltico, por meio de estatutos e regulamentos que visavam impedir o fluxo regular dos metais preciosos para países estrangeiros. Todos os recursos da diplomacia municipal, da luta constitucional entre os estamentos, stand e, em último caso, da violência, eram empregados para obter controle sobre as rotas comerciais, Straßenbahn, e adquirir direitos de entreposto, Staplerights, para fazer com que o maior número possível de rotas conduzisse à cidade e o menor número possível a evitasse. Que o tráfego de caravanas ou de navios fosse, se possível, obrigado a parar ali e as mercadorias em trânsito fossem expostas, oferecidas à venda aos burgueses. Todo o bem estruturado direito relativo a estrangeiros ou forasteiros, Gasto der Fremdenrecht, era um instrumento destinado a destruir, ou ao menos diminuir, a superioridade de concorrentes externos mais ricos e habilidosos. Exceto durante as feiras, o estrangeiro era excluído de todo. Comércio varejista podia permanecer apenas por um tempo limitado e era proibido de emprestar dinheiro a um burguês ou de associar-se a ele em sociedade. Era onerado com taxas mais altas, taxas para montar uma barraca, para pesar suas mercadorias e para os serviços de corretores e cambistas. A organização das corporações de ofício, que surgiu dos privilégios locais de mercado e foi formada com objetivos locais,
alcançou seu propósito, garantir a cada mestre e a cada ofício um sustento adequado à sua posição social, principalmente graças à disposição do Conselho Municipal, sempre que lhe parecia necessário, de limitar por um período, ou permanentemente, a entrada na cidade de pão e carne, cerveja e vinho e mercadorias de todo tipo, vindas de longe ou de perto, bem como de proibir, por um ano ou mais, o ingresso de novos mestres em determinado ofício. Em suma, o mercado urbano formava um sistema completo de moeda, crédito, comércio, pedágios e finanças, fechado em si mesmo e administrado como um todo unificado e segundo um plano definido, um sistema cujo centro de gravidade se encontrava exclusivamente em seus interesses locais, que travava a luta por vantagens econômicas com suas forças coletivas e que prosperava na medida em que as rédeas eram firmemente mantidas no conselho por comerciantes e patrícios prudentes e enérgicos, capazes de compreender a situação em seu conjunto. O que temos, então, diante de nossos olhos na Idade Média são centros econômicos municipais e locais cuja vida econômica inteira repousa no fato de que os diversos interesses locais, por um tempo, conseguiram chegar a um acordo, de que sentimentos e ideias uniformes surgiram de interesses locais comuns, e de que as autoridades municipais se colocaram à frente para representar esses sentimentos com um conjunto completo de medidas de proteção, medidas que, naturalmente, variavam de lugar para lugar e de época para época, conforme a provisão do mercado local ou a prosperidade de determinada indústria ou comércio parecesse ser o mais importante no momento. Toda essa política econômica municipal, com todo o seu caráter local e parcial, era justificada enquanto o progresso da civilização e do bem-estar econômico dependesse, antes de tudo, da prosperidade das cidades. Essa prosperidade só podia repousar sobre um complexo de causas psicológicas de massa fundado no egoísmo corporativo. Novas estruturas econômicas só podiam surgir em tais oásis privilegiados, e não sobre as bases amplas de estados inteiros. Enquanto esse sentimento egoísta de comunidade, dentro de círculos comparativamente estreitos, também gerava um movimento enérgico de avanço, ele se justificava, apesar de uma rudeza e de uma violência que hoje não apenas desaprovamos, mas mal conseguimos compreender. Somente quando o sistema passou a sustentar uma vida fácil, luxuosa e indolente é que começou a degenerar. Então teve de ser substituído por outros elementos e processos psicológicos coletivos, e por outras formas e organizações sociais. Algumas limitações foram, sem dúvida, sempre impostas ao egoísmo comunal pelos vínculos legais e morais criados pela vida comum na Igreja, pela existência do Império Alemão, no que se refere às regiões rurais, pelo poder dos principados territoriais, que começaram a surgir desde cedo. Mas, no período anterior, essas limitações eram tão frouxas e tão sem significado que mal eram levadas em conta, enquanto nem o Império, nem a Igreja, nem os territórios tivessem desenvolvido uma vida econômica própria ou qualquer organização econômica poderosa. Com a transformação e ampliação do comércio, com o crescimento do espírito de união e da consciência de interesses comuns a regiões inteiras, com as dificuldades crescentes de organizar adequadamente a vida econômica apenas sobre a base dos interesses de cidades e aldeias, e com o aumento do desalento diante da anarquia de conflitos intermináveis e miúdos, começaram a surgir em toda parte esforços e tendências voltados para uma agrupação mais ampla das forças econômicas. As ligas urbanas, que se estendiam acima das cabeças dos príncipes e dos habitantes das zonas rurais, mas ainda mantinham a velha política egoísta em relação ao campo ao redor, procuravam satisfazer certos interesses e necessidades comerciais de maior alcance. Porém, tal tentativa não podia obter sucesso duradouro. As grandes cidades buscaram expandir-se em estados territoriais pela aquisição de aldeias, propriedades, senhorios e vilas rurais. Nisso, as grandes comunas italianas foram completamente bem-sucedidas, certas cidades suíças e cidades imperiais alemãs, pelo menos em parte, e também algumas das províncias holandesas mais vigorosas que, embora não o fossem originalmente, acabaram por se tornar quase indistinguíveis de territórios urbanos ampliados. Na Alemanha, entretanto, foi, em regra, o Principado Territorial, fundado na associação primitiva da tribo e apoiado nos estamentos corporativos de comunas e cavaleiros, que criou a nova unidade política, uma unidade cujo traço distintivo era a associação entre cidade e campo, a união de um grande número de cidades de um lado, frequentemente, de várias centenas de milhas quadradas de território contíguo, sob a mesma autoridade, de outro.
Durante o período que vai do século XV ao século XVIII, esses territórios, em constante luta com outras instituições, cresceram não apenas como corpos políticos, mas também econômicos. Passou a ser o organismo territorial que impulsionava o progresso e se tornava o veículo do desenvolvimento econômico e político. As instituições territoriais tornaram-se, então, os elementos de maior importância, assim como as municipais haviam sido antes. Como elas, encontraram um centro em torno do qual gravitavam, e buscaram fechar-se ao mundo exterior, harmonizando e consolidando suas forças internas. Assim surgiu uma área territorial fechada de produção e consumo, uma divisão territorial do trabalho, um sistema territorial de medidas, pesos e moeda, um corpo econômico territorial independente, que possuía seu próprio centro de gravidade, tinha consciência dele e agia como uma unidade em conformidade com essa consciência. Sem dúvida, essa política foi conduzida com diferentes graus de vigor e sucesso nos diversos territórios. Onde o impulso foi dado por uma cidade industrial ou comercial altamente desenvolvida e poderosa, como nos casos de Florença, Milão e Veneza, encontramos muito cedo uma política econômica conduzida com grande êxito, uma política que brotou dos antigos interesses municipais e que realizou maravilhas. A Casa de Luxemburgo, na Boêmia, e a Casa de Borgonha, em Flandres e no Baixo Reno, também foram capazes, desde cedo, de orientar suas terras na direção de uma política territorial em larga escala. Na Alemanha, porém, a maioria dos príncipes carecia dos vastos domínios necessários para isso. Em alguns lugares, as cidades, em outros, os cavaleiros permaneceram fora do novo Estado. Territorial. Os príncipes mais proeminentes do início do século XVI, os da Casa da Saxonia, eram senhores de terras dispersas em fragmentos ao longo da principal via militar da Alemanha Central, de Récia-Silésia, e, para piorar, frequentemente dividiam essas terras entre os vários ramos da família. Mesmo o que um dos príncipes saxões governava em determinado momento era composto de diversos distritos separados, distintos geograficamente. A situação dos outros territórios apresentava desvantagens semelhantes. Entretanto, por mais graves que fossem essas dificuldades, e por mais obstinada que fosse a resistência conservadora das antigas instituições econômicas, especialmente das cidades, não podemos deixar de ver, em todas as direções, que as necessidades concretas da vida estavam implacavelmente empurrando a sociedade em direção à organização territorial. As antigas formas de associação frouxa, características da Idade Média, como as ligas de cidades e as alianças para manter a paz pública, o sistema urbano de pedágios e entrepostos, a moeda municipal, a eterna hostilidade entre cidade e campo, todas as velhas corporações medievais, tornaram-se, a cada dia, obstáculos maiores ao comércio e ao progresso econômico. Era preciso libertar-se delas e abrir caminho para unidades mais amplas, para associações de distritos e para coalizões de interesses mais amplas e previsíveis, como as que se encontravam nas assembleias territoriais, Landtage, e nas cortes dos príncipes. Quanto mais plenamente os territórios principescos coincidiam com antigas fronteiras e sentimentos tribais primitivos, quanto mais forte era o sistema de estamentos parlamentares que unia, primeiro, cidades entre si e nobres entre si, e depois o conjunto do estamento municipal ao estamento da nobreza, quanto mais inteligentes e vigorosos eram os príncipes que conduziam o movimento, com funcionários competentes e econômicos para auxiliá-los, tanto mais rápido avançava o processo de assimilação econômica. É certo que esse processo nunca ocorreu sem encontrar a mais amarga oposição. Quanta dificuldade tiveram os príncipes Hohenzollern em Brandemburgo antes de submeterem a si próprios, ainda que apenas externamente em matéria militar, os nobres e as cidades do território. A separação das cidades brandemburguesas da Liga Hanseática e a abolição de seu direito independente de aliança foram realizadas, com muito custo, apenas entre os anos de 1448 e 1488. As cidades, entretanto, não renunciaram ao direito de conduzir uma política comercial independente senão muito tempo depois disso. Os tratados muito importantes referentes ao entreposto de Frankfurt, de 1490 a 1512, foram, de fato, confirmados posteriormente pelos príncipes envolvidos. Mas a iniciativa ainda partia das cidades, e essa independência foi mantida até a Guerra dos 30 Anos, embora em grau reduzido e com crescente moderação e prudência em seu exercício.
Ao longo do século XVI, encontramos os príncipes de Brandemburgo e seus vizinhos prestando atenção cada vez mais próxima a assuntos desse tipo. Nas controvérsias comerciais entre a Pomerânia e Brandemburgo, de 1562 e 1572, tanto as autoridades principescas quanto as municipais tomaram parte, embora fossem Frankfurt e Stettin as que se envolveram no julgamento perante o Tribunal Imperial, Reichskammergericht. Os tratados de defesa mútua com cidades de outros territórios, como Luneburgo, celebrados ainda na época de Joaquim I de Brandemburgo, já não pareciam adequados no período seguinte, pois despertavam a desconfiança dos príncipes de Luneburgo. À medida que a manutenção da paz pública passava para as mãos dos príncipes, cabia a eles, e não às cidades, negociar entre si sua preservação rigorosa. Por exemplo, no tratado entre Brandemburgo e Pomerânia de 29 de julho de 1479, e naquele entre Brandemburgo e Magdeburgo de 24 de julho do mesmo ano. As negociações e as assinaturas dos tratados comerciais entre Brandemburgo e a Polônia em 1514, 1524 a 27, 1534 e 1618 foram obra dos príncipes, e não das cidades. Nos congressos que trataram da navegação dos rios Elba e Oder, no século XVI, alguns embaixadores vieram de Frankfurt, mas eram os enviados do eleitor que conduziam as discussões. O tratado com o mercador comum sobre o trânsito pela Marca de Brandemburgo foi firmado por Joaquim I, e não pelas cidades brandemburguesas. Em suma, a representação do país em matéria de política comercial passou, lenta mas seguramente, das cidades para o governo principesco. E se, apesar disso, difundiu-se por volta de 1600 a impressão de que todo o comércio do país estava arruinando-se, a explicação não deve ser buscada nessa transferência, mas no fato de que a política do príncipe era conduzida com fraqueza e que ele se encontrava, de fato, em desvantagem nas relações com a Saxonia, a Silésia, Magdeburgo, Hamburgo e a Polônia. Enquanto, assim, a autoridade do príncipe territorial, die Landeshoheit, o jus territorii e superioritatis, recebia um novo significado em relação à representação dos interesses econômicos perante o mundo exterior, é ainda mais importante o fato de que, dentro do próprio país, o governo territorial avançava energicamente, por meio de resoluções dos estamentos e de ordenanças principescas, rumo à criação de um novo direito. Não é que já não existisse, aqui e ali, um direito territorial. Na terra da Ordem Teutônica, a Andeste de coexistia desde 1233. No Principado de Breslau, o direito da terra, Landrechtran, desde 1346. Mas o direito local era, em toda parte, o mais forte. Apenas nos séculos XV e XVI os decretos judiciais dos tribunais dos príncipes territoriais, os chamados direitos da terra, Landrecht, as ordenanças estatais, os regulamentos de polícia territorial e outros começaram sua carreira vitoriosa. Revelou-se, de modo incontestável, a necessidade de um novo corpo de leis, tratando de matérias civis e criminais, de sucessão e de procedimento, e válido para todo o país. Do exercício dos direitos régios, regalia, nasceram regulamentos sobre as florestas, a caça, a pesca, a mineração, o uso dos rios, a navegação e a construção de diques, regulamentos aplicáveis a todo o território e que forneciam à vida econômica regras uniformes. A nova vida da imprensa, da fé reformada, das escolas recém-instituídas e do sistema de assistência aos pobres recebeu, não uma organização local, mas territorial, por meio de uma legislação que logo começou a penetrar bastante em matérias de detalhe. Não menor foi a necessidade de legislação territorial em relação ao comércio e à indústria, aos pesos e medidas, à moeda e às estradas, aos mercados e feiras. Mas essa construção do novo direito territorial foi realizada, e o próprio direito imposto, de maneiras muito diversas nas várias terras. Enquanto o estado da Ordem Teutônica mostrava, já nos séculos XIV e XV, bons começos de tal legislação, enquanto os grandes estados do sudoeste da Alemanha, em consequência de seu maior desenvolvimento econômico e de sua civilização mais antiga, mostravam, por volta de 1500 e ao longo do século XVI, atividade muito mais ampla nesse campo, Brandemburgo, Pomerânia e outros territórios do norte ficaram para trás. Devemos, naturalmente, reconhecer que, em Brandemburgo, o novo Tribunal Judicial, Kammergericht,
criado sob a influência das ideias de centralização características do direito romano, assim como a joachimica. Um pouco depois, diversos escritos jurídicos influentes, como as Consuetudines de Seplitz, tendiam à uniformidade legal. Contudo, Brandemburgo não chegou, nesse período, a possuir um direito da terra reconhecido, nem uma regulamentação geralmente aceita das relações entre camponeses. Seus senhores feudais. A tentativa, entre os anos 1490 e 1536, de submeter as cidades a normas de polícia e administração uniformes para todo o território foi apenas parcialmente e temporariamente bem-sucedida, e Stettin, Stralsund e outras cidades da Pomerânia, Königsberg na Prússia e a cidade velha de Magdeburgo, no arcebispado, conservaram quase até 1700 uma posição de independência semelhante à das cidades imperiais. A recomendação, contida nas Ordenanças Gerais de Polícia dirigidas às cidades de Brandemburgo a partir de 1515, de que a vara de Berlim fosse a medida regular de comprimento em todo o território, a libra de Erfurt o peso para cera e especiarias, e os pesos de Berlim os padrões para carne, cobre, estanho e mercadorias pesadas, permaneceu por algum tempo apenas um piedoso desejo. Mesmo 2 gerações depois, o máximo que o eleitor Augusto da Saxonia havia conseguido garantir era o uso do alqueire de Dresden em suas propriedades demesnais. Enquanto, por exemplo, em Württemberg, as chamadas Ordenanças da Terra, Landesordnungen, em rápida sucessão a partir de 1495, haviam, com escopo cada vez mais amplo, trazido a atividade econômica do país para dentro de suas linhas reguladoras. De modo que uma série inteira dos ofícios mais importantes foi submetida a regulamentos comuns a todo o ducado ainda antes da Guerra dos 30 Anos, como os açougueiros, padeiros, peixeiros, tecelões de pano, caldeireiros de cobre, estanheiros, operários da construção civil, em 1601, até mesmo todo o corpo de comerciantes e negociantes. E assim todo o território já havia alcançado uma unidade econômica. Encontramos em Brandemburgo, nesse mesmo período, apenas 1 ou 2 estatutos corporativos isolados emitidos pelos príncipes que não eram de natureza puramente local, tais como o dos tecelões da Nova Marca, o dos tecelões de linho de toda a marca e o dos curtidores e tecelões de linho de várias cidades reunidas, por volta de 1580. A única evidência de alguma tendência em direção à unidade territorial encontra-se no fato de que, a partir de 1480, tornou-se costume buscar a confirmação do príncipe, assim como do Conselho Municipal, para os estatutos de cada corporação local, e de que, por volta de 1580, a chancelaria do príncipe começou gradualmente a acrescentar à confirmação uma cláusula sobre o poder de revogação. No entanto, essa prática só se tornou regular depois de 1640, e o direito só começou a ser efetivamente exercido entre 1690 e 1695. A prática de conceder às diversas associações de artesãos cartas de privilégio redigidas em termos idênticos data de 1731. Assim como os privilégios locais das corporações de ofício, também os privilégios municipais locais continuavam a se manter intactos. O máximo que o governo eleitoral conseguia obter era que os burgueses de outras cidades de Brandemburgo fossem tratados um pouco melhor do que os homens de Stettin ou Breslau. Foi necessária uma ordenança do príncipe em 1443 para abrir a feira de couro de Frankfurt aos sapateiros de Berlim, e o eleitor acrescentou, em tom de desculpa, que isso não deveria prejudicar as pretensões dos sapateiros de outras cidades que ainda não frequentavam a feira de Frankfurt. A renúncia às taxas exorbitantes de transferência cobradas quando uma cidade da marca concedia heranças a outra foi o resultado gradual de tratados entre as próprias cidades. Ainda em 1481, os homens de Sandau introduziram um imposto elevado de retirada, para impedir que seus cidadãos ricos buscassem o direito de burguesia em Berlim e se transferissem para lá. Assim, a questão em jogo, no início, não era se os vários privilégios urbanos deveriam ser fundidos em um único corpo de direitos igualmente desfrutado por todos os cidadãos do território, mas simplesmente se o governo principesco conseguiria assegurar um aumento moderado de seu poder em relação a cada cidade em particular. Esforços nesse sentido são visíveis na aprovação, pelo príncipe, dos conselheiros municipais, nas investigações sobre sua administração, iniciadas por volta de 1600, e na prática de conceder privilégios e concessões especiais.
Esta última já havia se firmado por volta de 1500, em alguns aspectos, preparou o caminho e contribuiu para a criação daquele direito de emitir ordenanças gerais que foi reconhecido como pertencente ao príncipe nos séculos 17 e 18. As cartas de privilégio relativas a mercados e moinhos, boticários, impressores, martelos de cobre, fábricas de papel e afins. As concessões feitas a pessoas que estabeleciam indústrias vinculadas às suas propriedades. As permissões pessoais concedidas a artesãos e comerciantes de todos os tipos, autorizando-os a exercer suas atividades sem serem membros de uma corporação. Tudo isso eram meras invasões do príncipe na economia municipal exclusiva. E, no entanto, se fossem suficientemente numerosas, necessariamente faziam com que a autoridade territorial, e não o conselho da cidade, se tornasse o guia escolhido do povo em sua vida econômica. Mas o poder principesco não apenas obteve aumento de influência nesses casos isolados, experimentou o mesmo em escala mais ampla, em seu papel de mediador e pacificador. Ampla oportunidade de intervenção lhe era oferecida pelos conflitos entre cidade e campo, especialmente amargos no nordeste da Alemanha. A antiga regulamentação do mercado urbano, o direito de milha, a proibição da indústria no campo, a obrigação imposta, sempre que possível, por cada cidade, aos habitantes das redondezas, de levar até lá toda a sua produção e comprar ali tudo de que precisavam. Tudo isso fornecia frequentes motivos de intervenção. Os registros das assembleias territoriais dos séculos XV a XVII em Brandemburgo, Pomerânia e Prússia tratam em grande parte de questões desse tipo. As regiões rurais e os fidalgos, die Ritterschafter, em seu nome, queixavam-se de que o camponês era vergonhosamente enganado quando vinha vender seu trigo, lã e gado na cidade vizinha, de que as listas de preços eram elaboradas sem a participação dos representantes dos fidalgos, de que eram enganados em peso e medida, de que os artesãos se uniam contra eles, de que os camponeses eram impedidos de vender a estrangeiros e comerciantes às suas próprias portas, de que toda a legislação sobre mercados e intermediação era feita para prejudicá-los, como nas regras contra mascates escoceses e de Nuremberg, de que as cidades recebiam camponeses fugitivos sem licença de seus senhores, de que as corporações queriam perseguir artesãos escondidos no campo sem respeitar o tribunal do senhor do feudo, das Gericht des Guter, de que, pela proibição da fabricação de cerveja no campo, camponeses e cavaleiros eram obrigados a comprar cerveja nas cidades, onde eram superfaturados, de que as pessoas tinham de fazer pagamentos em cevada quando seria mais lucrativo exportá-la, e assim por diante, interminavelmente. As cidades, por sua vez, apoiavam-se em suas boas e velhas leis, em seus privilégios, que, segundo afirmavam, estavam sendo constantemente violados por permissões concedidas a artesãos rurais, por fábricas de cerveja no campo, por mascates estrangeiros, grupos de desordeiros, negociantes de cavalos e de gado. Diziam que a própria nobreza praticava o comércio, comprava a produção dos camponeses e a revendia a mercadores itinerantes, obtendo ferro e outras mercadorias dos escoceses. Além disso, os nobres reivindicavam o direito de exportar seus produtos sempre que desejassem, em prejuízo das cidades. Não satisfeitas com isso, as cidades também se queixavam do próprio governo, de que este vendia a madeira de suas florestas mais caro às cidades do que a seus vassalos, de que autorizava comerciantes e mascates estrangeiros, de que não era suficientemente severo e exclusivo no tratamento dos judeus, e de que não impedia os nobres de se envolverem no comércio. Quando questões como essas eram constantemente tratadas nas assembleias legislativas em longos memoriais e contramemoriais, era natural que as proibições municipais de exportação ou importação e os regulamentos proibitivos das cidades desempenhassem papel importante nas discussões. Não era indiferente para as regiões rurais da Pomerânia e de Magdeburgo que, de repente, o Conselho de Stettin proibisse a exportação de grãos, e era de máxima importância para os cidadãos urbanos saber se a nobreza poderia reivindicar isenção de tal proibição. Era de grande relevância para todo o país que, na Prússia Oriental, no início do século XV, cada cidade do interior pudesse impor uma proibição de exportação sobre a cidade vizinha sem esperar pela sanção do grão-mestre, Hochmeister. De toda essa confusão gerada pela política econômica local havia apenas uma saída: a transferência da autoridade, nas questões mais importantes, das cidades para o governo territorial, e a criação de um sistema de compromisso que levasse em conta os interesses opostos, promovesse um ajuste com base nas condições existentes.
Embora naturalmente tendendo a uma certa autossuficiência do território em relação ao mundo exterior, buscasse também uma maior liberdade de movimento econômico dentro dele. Nas terras prussianas da Ordem Teutônica reconheceu-se, já em 1433 a 1434, como princípio fundamental, que nenhuma cidade prussiana deveria, doravante, obstruir outra na exportação de grãos. Em Brandemburgo, do mesmo modo, a nobreza rural, Ritterschaft, obteve para si o direito de exportar livremente sua produção, e para os camponeses, pelo menos, a liberdade de escolher a qual cidade do eleitorado, próxima ou distante, levariam seus produtos. A questão muito debatida sobre se os comerciantes estrangeiros deveriam ter permissão para circular comprando e vendendo foi decidida de diferentes maneiras em diferentes assembleias, conforme as cidades ou a nobreza estivessem em posição mais forte. Mas, em qualquer caso, chegava-se a resoluções que, quer abrissem o país, quer o fechassem, obrigavam igualmente todo o território. A forte oposição dos interesses agrários à velha política urbana, à defesa, por parte do Partido Agrário, do comércio livre de mascates, da reforma do direito de hóspedes, Gastrechtreck, e da legislação sobre mercados e intermediação, levaram em Brandemburgo, Pomerânia e Prússia, em parte em consequência da força da nobreza rural, em parte pelo aumento do tráfego e da prosperidade geral, a uma limitação mais considerável dos privilégios urbanos antes da Guerra dos 30 Anos do que em qualquer período posterior, pois o terrível retrocesso econômico causado pela guerra parecia exigir o emprego sistemático de todos os meios possíveis para incentivar a vida industrial das cidades. Mas cada sucesso da nobreza em obter resoluções parlamentares ou ordenanças governamentais significava um comércio mais livre no campo e maior liberalidade em relação aos estrangeiros. Os princípios fundamentais que regiam as relações jurídicas entre cidade e campo permaneceram, de fato, inalterados. Assim, a crença na nocividade da intermediação, que, pensava-se, apenas fazia subir os preços, foi quase integralmente transferida dos estatutos urbanos para o direito territorial. No entanto, foi uma mudança essencial o fato de que uma regulamentação que, em 1400, se baseava em um emaranhado confuso de regulamentos locais, costumes, privilégios e alianças, tornou-se, por volta de 1600, uma lei territorial, Landrechtram, que abrangia, com razoável uniformidade, todo o país. Associada a essa transformação estava a perda dos privilégios de entreposto, Staple-Privileges, por parte de todas as pequenas cidades nos séculos XV e XVI. Elas haviam usado esses privilégios contra cidades vizinhas concorrentes, sem levar em conta o fato de pertencerem ao mesmo território. Já em 1450, Frederico II queixava-se de que, em desprezo de sua autoridade, os homens de Sandau exigiam o direito de depósito, Niederlage, dos burgueses de Colônia e Berlim. Os privilégios de entreposto de Sandau, assim como os de Oderberg, Landsberg, Eberswalde, Tangermunde e Brandemburgo, e até mesmo os de Berlim, foram, por volta de 1600, abolidos ou contornados. Oderberg, em 1634, renunciou formalmente ao direito de exigir Niederlage em troca da concessão, pelo eleitor, de um tribunal de jurisdição inferior. Tudo isso eram sinais de progresso rumo à liberdade interna de comércio. Apenas o direito de Niederlage desfrutado por Frankfurt sobreviveu, e foi até ampliado, pois, como seus rivais eram Stettin, Breslau e outras cidades comerciais fora do país, as autoridades eleitorais julgavam seu dever apoiá-lo. Embora, nessa questão, a política territorial tratasse de modo diferente os grandes centros de comércio e as pequenas cidades, considerando os interesses das primeiras como, em certo grau, os interesses de todo o país, em outras direções o governo do príncipe teve de se opor até mesmo a essas cidades maiores, como no caso das importações e exportações, dos regulamentos proibitivos e de assuntos semelhantes. Quanto maior e mais importante fosse a cidade, menos se podia permitir que ela mantivesse uma política independente nesses aspectos. Embora os esforços de Joaquim I para garantir passagem livre da cerveja produzida em uma cidade para as tavernas de outra tenham tido pouco sucesso, embora os burgueses de Berlim, ainda na primeira metade do século XVIII, resistissem obstinadamente à entrada da concorrência de Bernal. Embora o governo não tenha conseguido assegurar direitos iguais nas feiras para todos os comerciantes e artesãos das demais cidades de Brandemburgo, ainda assim, reconhecia-se claramente, já no século XVI,
que a decisão sobre se grãos, lã, peles e outras mercadorias poderiam ser importadas ou exportadas pertencia ao governo eleitoral. Nos territórios vizinhos, ao contrário, especialmente na Pomerânia e no arcebispado de Magdeburgo, vemos os governos travando longas disputas sobre se o direito de proibir o comércio de grãos cabia às principais cidades, Stettin e Magdeburgo, ao governo territorial ou a ambos em conjunto. Tal proibição foi emitida pela cidade de Brunswick, no século XVI, de forma totalmente independente, e, de fato, com muita frequência. Na Pomerânia, a disputa foi resolvida em 1534 a 1535 por arbitragem. Se o Conselho de Stettin desejasse proibir a exportação, deveria fazê-lo antes da terça-feira de Carnaval. O duque conservava o direito de suspender a proibição por completo ou de permitir exceções. No arcebispado de Magdeburgo, vemos, no tempo do eleitor Alberto, que às vezes a cidade pedia ao governo, e às vezes o governo pedia à cidade, para proibir a exportação, e que se tentou chegar a uma ação conjunta mediante deliberação conjunta. Contudo, já em 1538, o governador arquiepiscopal, Statthalter, após uma má colheita, impôs um imposto de 1/4 de florim por vispel sobre a exportação de grãos, a vigorar até o dia de São João do ano seguinte, a fim de manter suprimento suficiente no país e ainda assim, início da citação, abre aspas, não impedir totalmente o camponês de ganhar seu sustento. Fecha aspas, autor não informado. Sob os administradores brandemburgueses subsequentes do arcebispado, o direito do governo de proibir a exportação em tempos de escassez era tão indiscutível quanto em seus outros territórios. Em Brandemburgo, as seguintes regras foram estabelecidas ao longo do século XVI. No inverno, de São Martinho, 11 de novembro, até a festa da Purificação, 2 de fevereiro, nenhuma exportação deveria ocorrer. Seplitz relaciona isso à interrupção da navegação durante o inverno, costume universal nos tempos antigos. Além disso, os camponeses jamais deveriam exportar, apenas os fidalgos, cavaleiros, prelados e cidades podiam fazê-lo. Em tempos de escassez, o eleitor tinha o direito de impor embargo, mas eram permitidas exceções. Por exemplo, as cidades de Seelhausen, Verben e Osterberg, na Velha Marca, 1536, tanto por sua posição fronteiriça quanto porque haviam pago soma considerável pelo privilégio. O margrave João concedeu aos frankfurtenses, em 1549, privilégio semelhante em relação à Nova Marca, seu apanágio. O transporte de passagem de grãos não produzidos na marca era permitido a qualquer tempo, mediante apresentação de certificados de origem, e os frankfurtenses podiam exportar cevada, em forma de malte, a qualquer tempo, mesmo que viesse do próprio território. Enquanto, portanto, territórios exportadores de grãos como Pomerânia, Magdeburgo e Brandemburgo recorriam constantemente a proibições de exportação, ainda que apenas temporárias. Essas proibições se baseavam na ideia de harmonização territorial entre produção e consumo, e, quando as necessidades se tornavam diferentes, recorria-se sem hesitação a uma proibição ainda mais rigorosa, em última instância, permanente, como descreveu Pullman no caso de Florença e Miaskowski em relação aos cantões suíços. Os Países Baixos proibiram a exportação não apenas de cavalos, armas e materiais bélicos nacionais, mas também de grãos, ouro, prata, mercúrio, cobre e latão produzidos em seu território. Em Brandemburgo, igualmente, o lúpulo era muito mais frequentemente retido por obrigação do que o grão. Em toda parte, a proibição da exportação de couro e de gado desempenhou papel importante. Tratava-se sempre da mesma concepção: os recursos do país eram considerados um todo, que deveria, antes de tudo, servir às necessidades internas. Não deveriam enriquecer alguns indivíduos, mas atender ao produtor e ao consumidor locais a um preço justo. As regulamentações até então empregadas pelas cidades para esse fim foram agora transferidas aos territórios. Assim como antes a cidade impunha um embargo, agora o fazia o território. Assim como a cidade, às vezes, proibia a importação de cerveja, vinho e artigos manufaturados estrangeiros, agora o território o fazia. Assim como a cidade havia mantido até então um elaborado sistema de pedágios diferenciais, agora os distritos e territórios seguiam caminho semelhante. Berna ameaçava o seu Oberland, território subordinado, com um embargo sobre grãos e sal, caso não levasse toda a sua manteiga para Berna. Assim como Nuremberg obrigava que todo o gado que entrasse num raio de 10 milhas fosse levado ao seu mercado,
Assim como não permitia que uma única cabeça de gado alimentada nos pastos comuns deixasse o território, também Florença assegurava para si todo o gado vendido pelos distritos subordinados, sem permitir seu retorno, e exigia garantias dos proprietários dos grandes rebanhos levados a Marema de que os trariam de volta dentro das fronteiras do estado com 1/3 a mais de animais. No Ducado de Milão, era necessária permissão oficial até mesmo para o transporte de grãos de um lugar a outro, a fim de garantir o abastecimento do país. Essa transição da política municipal para a política territorial na Alemanha se manifesta com maior clareza na questão da matéria-prima de sua indústria mais importante, a lã. Quando começou a crise da manufatura têxtil alemã, à medida que a concorrência estrangeira se tornava cada vez mais séria, que a indústria local, antes espalhada por toda parte, começava a decair e a ser substituída por uma produção mais concentrada em lugares particularmente adequados à tecelagem. Entre 1450 e 1550, as cidades tentaram a princípio dificultar a exportação de lã ou regulá-la em benefício da indústria nacional. Logo se mostrou a impraticabilidade de tal política local. Em seguida, o próprio Império tentou, sem êxito, proibir a exportação de lã, entre 1548 e 1559, mas logo abandonou a questão aos grandes territórios. Württemberg, Baviera, Hesse, Saxonia e Brandemburgo tentaram, então, por meio de repetidas leis e ordenanças, dificultar a exportação em benefício do produtor interno, e não apenas isso, a importação de tecidos também foi parcialmente proibida. O comércio da lã, logo depois, a própria indústria têxtil de todo o país receberam uma organização territorial. Não temos aqui espaço para relatar em detalhe os esforços de Brandemburgo nessa direção. Eles começam já em 1415 e 1456, e culminam nas famosas leis da lã de 1572 a 1611, que, no entanto, revelam apenas parte das múltiplas lutas e tentativas relacionadas ao tema que marcaram o período. Por trás de todos esses esforços estava a concepção de que o comércio, a indústria e o mercado territoriais formavam um todo unificado. Todas as regulamentações mencionadas até aqui, porém, afetavam sucessivamente apenas grupos específicos de pessoas. O sistema monetário, por outro lado, atingia todo o corpo de súditos do príncipe. A transição de uma moeda municipal para uma moeda territorial na Alemanha também pertence ao período compreendido entre os séculos XV e XVII e constitui uma das partes mais importantes, e, ao mesmo tempo, mais obscuras, da história constitucional e econômica dos territórios. O curso do desenvolvimento, tal como me parece após o estudo extenso, ainda que incompleto, que realizei, pode ser brevemente esboçado do seguinte modo. Com o direito imperial de cunhagem e um padrão imperial uniforme em seus fundamentos teóricos, havia surgido, de fato, ao longo dos séculos XII, XIII e XIV, um sistema totalmente local de moedas. Essas, porém, não haviam sido postas em ordem satisfatória, seja sob o ponto de vista técnico, financeiro ou econômico, até passarem, de modo geral, das mãos dos príncipes para a autoridade ou controle das cidades. Eram as cidades e seus mercados que mais urgentemente necessitavam de uma moeda estável e bem regulada. Foram elas que eliminaram a desvalorização constante então comum. A ela se deve o tostão perpétuo, der ewige Pfennig, inclusive em Brandemburgo, onde, com o auxílio dos ancestrais de Bismarck, a cunhagem passou às cidades. As moedas das cidades, como as de Lübeck, Brunswick, Erfurt, Nuremberg, Halle e outras, eram, à época, as mais satisfatórias. As cidades eram suficientemente ricas para cunhar em abundância e suficientemente esclarecidas para compreender os efeitos nocivos de uma moeda mal administrada e os prejuízos decorrentes de artifícios fiscais. Mas todo esse movimento só podia durar enquanto o comércio fosse principalmente local, além disso, limitado. Início da citação, abre aspas. O tostão só vale onde é batido, fecha aspas, autor não informado era um provérbio jurídico na Idade Média. Todas as moedas estrangeiras, mesmo as da cidade mais próxima, tinham de ser levadas ao cambista, ou ao genóce, que se sentava à frente da casa da moeda e as trocava por moedas novas da localidade. Mas essa regra tornou-se quase impraticável no século XIV e completamente impossível no século XV. Cada pequena área monetária era inundada com moedas mais baratas pelos vizinhos, sempre que estes podiam fazê-lo. As desvantagens da localização passaram a superar as vantagens de uma moeda municipal.
Até as próprias cidades entraram numa competição vergonhosa para ver qual delas desvalorizaria mais a moeda. Seguiram-se então inúmeros tratados monetários entre cidades e príncipes. Moedas estrangeiras de melhor qualidade, como os florins de ouro italianos e húngaros e os groschen boêmios, penetraram e passaram a ser tratadas como uma espécie de moeda universal, em contraste com as moedas pequenas, mutáveis e geralmente ruins de cada lugar. Os reis e imperadores alemães tentaram de fato criar alguma uniformidade monetária, pelo menos no sudoeste. O florim de ouro era considerado moeda imperial. A Ordenança Imperial de Cunhagem de 1521 foi um plano apresentado ao Conselho de Regência, Reichsregiment, pelos oficiais das Casas da Moeda da Alemanha Ocidental. Mas, apesar das ordenanças imperiais posteriores e da tentativa de controlar a cunhagem dos diversos estamentos por meio dos círculos, Kreise, o Império não conseguiu alcançar uma verdadeira unidade. Também aqui a vitória coube aos territórios. Os governos territoriais poderosos e enérgicos conseguiram, passo a passo, retirar das cidades o direito de cunhagem, transformar os mestres da moeda novamente em oficiais do príncipe e introduzir um sistema uniforme para pelo menos algumas centenas de milhas quadradas. Do grau em que conseguiam fazê-lo dependiam, em grande medida, o comércio e a prosperidade de cada região no século XVI. Os príncipes que possuíam ricas minas de prata, como os governantes saxões, tinham a tarefa mais fácil, e naturalmente mostravam maior antipatia às tentativas de criar uma moeda uniforme para o império ou para os diversos círculos. Os príncipes Hohenzollern parecem ter retomado o direito de cunhagem e cunhado por conta própria na marca de Brandemburgo, pelo menos desde 1480 ou 1490, enquanto, nas terras da Ordem Teutônica, as cidades nunca haviam conseguido assegurar esse direito de forma completa e permanente. Menciona-se, como exceção, o caso de Berlim, que cunhou algumas pequenas moedas por conta própria entre 1540 e 1542, e novamente, mas pela última vez, em 1621. Na Pomerânia, Bogeslau contestou o privilégio de Stralsund em 1504, e, por volta de 1560, a cidade havia perdido o direito. Sec, em 1530, teve de reconhecer que, já no tempo do pai do duque então reinante, o príncipe havia se recusado, por razões ponderosas, a permitir que a cidade tivesse sua própria moeda. O decisivo foi o exercício do direito principesco de cunhagem pelos próprios governos territoriais. Simples ordenanças, como as promulgadas já no reinado de Frederico II de Brandemburgo, determinando que os florins de ouro renanos fossem aceitos a tal e tal taxa, mas que, via de regra, se contasse em grossos boêmios, eram inúteis. O essencial era substituir, em quantidade suficiente, as moedas municipais e estrangeiras pelas moedas do príncipe. Também. Aqui parece ter sido Joaquim I quem abriu a Brandemburgo o caminho para uma política enérgica na matéria. Ele mandou cunhar não apenas florins de ouro em Berlim, mas também moedas de prata, pesadas e leves, em 7 casas da moeda diferentes. As negociações com a Saxonia para uma moeda uniforme fracassaram em seu objetivo. O padrão na marca era mais leve. O Edito Monetário Brandemburguês de 1556 de fato criou uma nova cunhagem com novas subdivisões, que harmonizava com a moeda imperial. Mas a ideia de um sistema monetário territorial separado ainda era dominante, e assim permaneceu. Apenas certas moedas estrangeiras eram admitidas, e somente pelo valor que a autoridade territorial lhes atribuía. As outras moedas territoriais e municipais eram proibidas. De tempos em tempos ordenava-se estritamente que as moedas recentemente proibidas deixassem de circular em certa data e fossem trocadas na Casa da Moeda. A proibição de exportação desempenha papel menor em Brandemburgo do que na Saxonia, provavelmente porque, sendo as moedas mais leves, havia menos tentação de enviá-las para fora do território. Mas com frequência, em 1590 e 1598, ameaçavam-se penas contra judeus escoceses que compravam prata antiga e a exportavam. A antiga prática universal das cidades, quanto à proibição de moeda estrangeira ou à exportação de sua própria, ao direito de preferência sobre ouro e prata antigos e regulamentos semelhantes, foi agora, naturalmente, copiada pelos governos territoriais. Se em que medida logravam êxito com todos os seus mandados penais dependia, é claro, dos movimentos do comércio e da relação entre o valor nominal das diversas moedas e a cotação que recebiam nas terras vizinhas e no comércio exterior.
Mas, sem dúvida, prevalecia, tanto entre governantes quanto entre governados, a ideia de que cabia ao governo prover o território de uma moeda boa e uniforme e fechá-lo ao mundo exterior nesse aspecto, mesmo que não o fizesse em matéria de comércio. Esse sistema monetário para todo um principado era, então, a instituição que, juntamente com o sistema financeiro para todo o principado, a ser descrito a seguir, mais claramente traçava o círculo que vinculava o território como um único corpo econômico. Quanto às finanças, aqui a participação dos estamentos em seu controle tendia à centralização em grau ainda maior do que a atividade dos príncipes e de seus oficiais. Ainda assim, não se deve subestimar essa iniciativa da corte, onde príncipes parcimoniosos, exercendo um governo paternal, organizaram e ampliaram devidamente o corpo administrativo, como na Saxonia o eleitor Augusto, em Brandemburgo o margrave João. Essa atuação teve importância nada pequena para o bem-estar do território e a consolidação de suas forças econômicas. Muitos príncipes da época interessavam-se por aprimoramentos técnicos e invenções, mantinham laboratórios e alquimistas próprios, buscavam abrir minas e erguiam moinhos, vidrarias e salineiras. Aqui e ali, castelos e fortalezas magníficos eram construídos com o auxílio de arquitetos italianos e artistas e artífices estrangeiros. Isso colocou a casa do príncipe e o serviço do príncipe, com seu número crescente de funcionários, no centro da vida econômica do território de modo mais nítido do que jamais fora, deixando uma influência distinta por gerações. Assim, o margrave Hans, em seu testamento, orgulha-se, não sem razão, de que, durante seu reinado, tanto o país quanto o povo cresceram em grandeza e que jamais haviam estado tão altos em receita e recursos. No que toca aos impostos territoriais e ao seu desenvolvimento, tão pouco do material relativo à história tributária dos diversos estados foi até agora trabalhado que ainda é difícil obter um panorama claro e completo. Não obstante, já se pode afirmar o seguinte: a construção dos sistemas municipais de tributação, que pertence ao período do século XIII ao XV, sucedeu um período em que se construíram sistemas territoriais. As longas lutas pelas quais se criou um sistema de impostos territoriais diretos e indiretos pertencem principalmente ao período do século XV ao XVII. Esses novos sistemas, em parte, aboliram e, em parte, modificaram profundamente os antigos sistemas municipais, e, por fim, criaram elos e vínculos de união entre cidade e campo, entre círculo e entre os diversos distritos de um mesmo estado, de modo a afetar fundamentalmente a vida econômica. Para começar, não podia deixar de exercer influência muito grande o fato de que os estamentos se reuniam periodicamente em assembleias, de que se habituaram, ao conceder tributos, a considerar o território e seu bem-estar como um todo e a distribuir, alterar ou criar impostos tendo isso em mente. O mesmo deve ser dito da inspeção de todo o país por comissários dos estamentos, com o propósito de preparar uma avaliação que tratasse a propriedade, em toda parte, segundo princípios comuns. E, finalmente, é significativo que, na grande luta pela liberdade de tributação, se levasse em conta todas as demais contribuições, pessoais ou pecuniárias, das classes privilegiadas às necessidades do país. Em nenhum outro campo da vida política foi tão frequentemente invocado o princípio de que os súditos deviam considerar-se membro nius capitis como no tocante à tributação e às demais contribuições exigidas dos súditos in natura. Nas cidades, o desenvolvimento parece ter seguido algo como o seguinte curso. O século XIII caracterizou-se principalmente pela invenção do imposto direto sobre a propriedade. Depois, no início do século XIV, vieram à frente os ungeoder e outros impostos indiretos. E, novamente, no decorrer do século XIV, a proeminência do imposto sobre a propriedade voltou a crescer. Não posso deixar de pensar que a linha de desenvolvimento territorial tenha sido muito semelhante. Aos séculos XIV e XV pertence a luta pelo estabelecimento definitivo dos Landeden, dos Landschosse e de outros impostos sobre a propriedade, baseados em alqueires, ufen, número de cabeças de gado, lotes urbanos e avaliação patrimonial. Esses tributos eram constantemente experimentados, de modo empírico e apressado, por imitação dos antigos impostos urbanos, sem grande resultado. Contribuições fixas e regulares, pagas anualmente, mas de valor muito pequeno, aparecem ao lado de subsídios mais pesados concedidos a cada 2 ou 3 anos, para algum período particular de aperto ou guerra.
Ao século seguinte, de 1470 a 1570, pertence à tentativa, da qual há indícios por toda parte, de criar um sistema de impostos indiretos para o território, e isso levou, necessariamente, a um conflito com os impostos indiretos das cidades e com a política comercial neles baseada. O monopólio do sal por parte do príncipe, implicando o fechamento do território ao mundo exterior, junto com o imposto sobre a cerveja, a taxa sobre o vinho e os diversos pedágios, ocupou o primeiro plano. Das mudanças no sistema de pedágios, particularmente em Brandemburgo, dei relato em outro lugar e procurei mostrar como o sistema mais antigo, que se tornará municipal e feudal, cedeu por completo ao novo sistema territorial no período de 1470 a 1600. Este último tornou-se, de fato, cada vez mais puramente fiscal em seu caráter, especialmente nos sombrios anos de 1600 a 1640. Ainda assim, continuou, em certa medida, a ser afetado por considerações econômicas. De igual importância para Brandemburgo foi a introdução do imposto sobre a cerveja que, a partir de 1549, constituiu o centro em torno do qual girava toda a administração, pelos estamentos, da dívida territorial. A aplicação, em todos os lugares, das mesmas regras na sua arrecadação tendia a promover, por toda parte, uma organização uniforme do setor, então entre as indústrias urbanas mais florescentes e importantes. Como havia grande venda de cerveja brandemburguesa no exterior, a pesada tributação que sobre ela incidia tornou necessário tratar com brandura as cidades exportadoras na fronteira. Já nos anos de 1580 a 1620 discutia-se seriamente as consequências do imposto sobre a cerveja ali e nos estados vizinhos, de fato. O efeito de tais impostos territoriais em geral sobre a prosperidade comercial e industrial. A administração, pelos estamentos, do fundo do imposto da cerveja, Biergeudasse, cresceu até transformar-se em um sistema de crédito que abrangia todo o território, e, especialmente, os fundos das diversas cidades, dentro de sua rede. Quem quer que tivesse algum numerário ocioso levava-o às autoridades distritais, que usavam para cobrir o déficit incessante. Milhares e milhares de florins eram retirados e novamente depositados todos os anos. O ofício da dívida funcionava como um banco para todo o território, assim como a arca municipal o fora para a cidade em tempos anteriores. Os homens de posses por todo o país ficaram tão estreitamente associados a essa instituição central que a insuficiência de sua receita preparou o caminho para uma frigutuosa bancarrota. Com a crise financeira e econômica da Guerra dos 30 Anos começou uma nova época na história da tributação territorial, na qual não precisamos entrar aqui. Em Brandemburgo e em alguns outros estados, ela se caracteriza por uma completa cessação das tentativas de aumentar o imposto sobre a cerveja e por um esforço continuado, por uns 50 ou 60 anos, para desenvolver os impostos diretos, os subsídios e a base de avaliação sobre a qual se sustentavam. No período de 1670 a 1700, entretanto, à medida que a prosperidade começava a retornar, voltou a predominar a tendência de desenvolver os impostos indiretos, especialmente o acciso. Mencionei acima que, nas Províncias Unidas dos Países Baixos, que atraíam admiração universal por volta de meados do século XVII, as cidades e províncias conservaram grande parte de sua antiga independência, e o espírito local e provincial, tão forte ali, teve até certas consequências favoráveis. Mas isso só pôde conduzir à grandeza, ao poder e à riqueza enquanto era dominado pelo movimento oposto, o da centralização. Mesmo os príncipes borgonheses haviam feito muito pela unidade econômica do país por meio de sua administração esclarecida. Mais tarde, a Holanda e Amsterdã preponderaram de tal forma em poder e recursos que sua voz frequentemente era decisiva e sozinha levada em conta. Contudo, ainda mais pela consolidação contribuíram a Guerra dos 80 Anos de Independência e a Casa de Orange, nas diversas e complexas funções oficiais que exerceu em relação às questões econômicas decisivas da época. O Conselho do Almirantado, Oberadmiralitaskollegium, existiu apenas por alguns anos, de 1589 a 1593. Mas, depois disso, a Casa de Orange permaneceu à frente do almirantado nos diferentes estados, e dele dependiam não apenas a frota, mas também todo o sistema tarifário, de fato, todo o comércio marítimo. A política colonial, a política de navegação, a regulação do comércio com o Levante, das pescarias de arenque e de baleia e outros assuntos semelhantes foram todos centralizados.
Um olhar sobre o rico conteúdo do livro de resoluções dos altíssimos e poderosos senhores dos Estados Gerais das Províncias Unidas dos Países Baixos, Placebo der Oshojogenden Staten Generael der Verenigde Nederlande, mostra até que ponto a política econômica e comercial da época próspera da República foi o resultado de um egoísmo neerlandês comum. Seu rápido declínio começa no período em que não havia governador, stadhouder, e a causa mais notável desse declínio foi o predomínio, em um campo após outro, entre 1650 e 1700, do localismo e do provincialismo burgueses. É a consideração da história econômica da França que mais claramente evidencia que o mercantilismo, que então se afirmava em toda parte, consistia pelo menos tanto numa transformação e unificação internas quanto na criação de barreiras contra o mundo exterior. Luís XI, de 1461 a 1483, derrubou as grandes casas de Borgonha e Anjou, de Orleans e Bourbon, resistiu ao egoísmo estreito das corporações, procurou estabelecer pesos e medidas uniformes na França e proibiu a importação de manufaturas estrangeiras. O Edito de 1539, que introduziu a liberdade de comércio de grãos no interior da França, particularmente entre as diversas províncias, começa com a afirmação de que, em um corpo político unificado, os diversos distritos devem, em todos os momentos, ajudar e apoiar uns aos outros. A Declaração de 1577, de que o comércio, e a de 1581, de que a indústria, pertenciam ao droit domanial, não tinha tanto um sentido fiscal quanto um significado centralizador, como acontecia, em geral, com as ordenanças da época do Grande Diel Hospital, chanceler entre 1560 e 1568. A demolição das fortalezas da nobreza por Richelieu foi frequentemente exaltada como um dos passos mais importantes rumo à liberdade interna de circulação dentro da França. Suas medidas ativas para a criação de uma marinha francesa figuram entre as mais importantes contribuições para o desenvolvimento de uma política comercial independente em relação a outros países. A administração de Colbert, de 1662 a 1683, foi, em primeiro lugar, uma luta contra as autoridades municipais e provinciais, sobre as quais Sherlock observa que eram elas, na verdade, que impediam o progresso econômico e a melhoria do comércio e das manufaturas. A submissão das cidades a uma ordenança uniforme, a abolição parcial dos estados provinciais, a diminuição do poder do governador provincial e sua substituição pelo intendente, foram medidas que, como suas grandes obras de estradas e canais, seu interesse pelo correio e pelos seguros, pela educação técnica e artística, pelas exposições e edifícios modelo criados pelo Estado, pelos estabelecimentos industriais modelo públicos e privados, sua reforma dos pedágios fluviais, sua união das províncias interiores num sistema aduaneiro uniforme, visavam todas a um único objetivo: fazer do povo francês, sob sua brilhante monarquia, um corpo nobre e unido, unido na civilização tanto quanto no governo, e digno do nome de nação. As grandes leis de Colbert, a Ordonnance Civile de 1667, o Edit General sur les eaux et les forêts de 1669, a Ordonnance Criminelle de 1670, a Ordonnance de Commerce de 1673, fundaram a unidade jurídica e também a unidade econômica da França, mesmo sob o ponto de vista econômico. Elas são mais importantes do que as tarifas de 1664 e 1667. Pois estas nem sequer conseguiram eliminar as diferenças entre os pais de Etas e os pais de Election. A Áustria, ainda em 1748, não havia ultrapassado uma associação muito frouxa de províncias. Decidiu-se então, em imitação da administração prussiana, que as coisas deveriam ser diferentes. O governo prussiano fora capaz, desde os tempos do Grande Eleitor, de 1640 a 1688, e ainda mais durante o reinado de Frederico Guilherme I, de 1713 a 1740, de criar um todo financeiro, econômico e militar como não havia outro no continente. E isso a partir dos materiais mais refratários, de territórios distantes e quase hostis entre si. Mais ainda, essa tarefa foi levada a cabo com sucesso justamente no período em que a administração se propusera recuperar o tempo perdido dentro dos próprios territórios e assegurar o que muitas outras regiões da Alemanha já haviam alcançado por volta de 1600, isto é, sua unidade e autossuficiência.
A grandeza e a supremacia comercial da Inglaterra datam dos sucessos da Guerra de 1756 a 1763. Mas o ponto culminante de sua carreira de conquistas coloniais pela força das armas, e de destruição deliberada, ditada pelo ciúme comercial, das marinhas mercantes concorrentes da França, da Holanda, da Alemanha e da Dinamarca, foi alcançado pela Grã-Bretanha durante a Guerra Napoleônica. A luta comercial entre Inglaterra e França, as brutalidades despudoradas da frota inglesa, de um lado, e o bloqueio continental, do outro, formam o terrível drama final na era das guerras comerciais. Daí em diante, outro espírito começou a abrir caminho na política comercial e na moralidade internacional. Embora as velhas tradições ainda não tenham sido inteiramente superadas, de fato, nunca possam ser totalmente superadas, enquanto existir uma vida político-econômica independente com interesses nacionais distintos. As longas guerras, cada uma durando vários anos, ou mesmo décadas, que preenchem todo o período de 1600 a 1800 e que têm objetivos econômicos como principal finalidade. A declaração aberta pela Grande Aliança, em 1689, de que seu objetivo era a destruição do comércio francês, a proibição, pelos aliados, de todo o comércio, mesmo por parte de neutros, com a França, sem o menor respeito pelo direito internacional. Tudo isso mostra o espírito da época em sua verdadeira luz. A paixão nacional pela rivalidade econômica havia sido elevada a tal ponto que somente em guerras como essas podia encontrar plena expressão e satisfação. Contentar-se, nos anos intermediários de paz, em continuar o conflito por meio de proibições, tarifas e leis de navegação, em vez de combates navais. Prestar, nesses anos de paz, um pouco mais de atenção à incipiente voz do direito internacional do que em tempos de guerra. Isso, em si mesmo, já representava uma moderação das paixões internacionais. A própria ideia de direito internacional é um protesto contra os excessos da rivalidade nacional. Todo o direito internacional repousa sobre a ideia de que os diversos estados e nações formam, do ponto de vista moral, uma só comunidade. Desde que os povos da Europa perderam o sentimento de comunidade criado pelo papado e pelo império, têm procurado alguma outra teoria que pudesse sustentá-lo. E essa teoria encontraram na reemergente lei natural. Mas as ideias particulares pelas quais, a princípio, os homens lutaram, e para as quais buscaram argumentos a favor e contra na lei natural, eram principalmente produtos da luta econômica e comercial então em curso. Na medida em que os estados que primeiro obtiveram colônias em larga escala, Espanha e Portugal, haviam garantido do Papa uma partilha de todo o mundo oceânico, declarado por ele sua propriedade exclusiva, a lei natural, ao surgir, apresentou a doutrina do mare liberum. Mas, enquanto Hugo Grotius, em 1609, criava, assim, uma justificativa jurídica para seus compatriotas holandeses se infiltrarem nas antigas possessões de portugueses e espanhóis, os ingleses sustentavam a teoria oposta do mare clausum e do senhorio exclusivo da Inglaterra sobre os mares britânicos, a fim de livrarem-se da concorrência holandesa na navegação e na pesca. A Dinamarca apelava à sua soberania marítima para justificar os pedágios opressivos que cobrava no Estreito de Sund, e os outros poderes bálticos procuravam, pelo mesmo argumento, proibir o grande eleitor de construir uma frota. O grande princípio da liberdade dos mares acabou, de fato, difundindo-se lentamente. Mas, a princípio, cada nação reconhecia apenas a teoria que lhe prometia alguma vantagem. Quase todas as guerras da época eram travadas em nome do equilíbrio europeu. E quem negaria que essa ideia tinha sua justificativa, e que lançou as bases para o futuro pacífico de uma grande comunidade de estados? Mas, no início, era apenas uma frase retirada do direito internacional e usada para justificar qualquer capricho das grandes potências, qualquer intervenção em relações estrangeiras, qualquer ingerência no destino dos pequenos estados. Era o manto que escondia a silenciosa conspiração das potências ocidentais para impedir o surgimento de um novo poder, como o prussiano, e manter seu comércio e toda a sua vida econômica presos em laços de dependência. O crescimento gradual do princípio mais brando, mais favorável aos pequenos estados, resumido na expressão navios livres, mercadorias livres, a partir do princípio medieval contido no Consolato del Mare, que permitia a confiscação da propriedade inimiga mesmo em navios neutros amigos, é um dos grandes avanços do direito internacional no século XVIII. Mas a Inglaterra jamais se acomodou a ele, com uma audácia inaudita,
e com decisões do Tribunal do Almirantado sobre presas que só podem ter sido ditadas pelo egoísmo nacional, conseguiu prejudicar o comércio dos neutros em toda parte, em tempos de guerra, mesmo quando não podia destruí-lo. Bush demonstrou, em 1797, que, dos últimos 144 anos, a Inglaterra havia passado 66 em guerras navais das mais sangrentas. Todas elas estiveram, mais ou menos, relacionadas, de um lado, com a conquista de colônias pela força das armas, de outro, com a destruição do comércio neutro, isto é, o comércio dos pequenos estados. Os golpes da Inglaterra são os mais próximos de nós no tempo, também afetaram vitalmente a Alemanha, e, consequentemente, somos levados, medindo com o padrão de hoje, a condená-los mais severamente. No conjunto, porém, eles não foram senão aquilo que todas as potências comerciais mais fortes se permitiram em seu tratamento das mais fracas. E embora condenemos todo o período por seus excessos na luta político-comercial, e vejamos em toda parte muita injustiça e erro misturados a ela, devemos admitir que paixões e equívocos como esses foram os companheiros necessários da nova política de Estado, das economias nacionais em desenvolvimento. Devemos reconhecer que os estados e governos não devem ser elogiados por não terem seguido tal política, mas sim aqueles que souberam aplicá-la de modo mais hábil, enérgico e sistemático que os outros. Pois foram precisamente esses governos que souberam colocar o poder de suas frotas e almirantados, o aparato das leis alfandegárias e das leis de navegação, com rapidez, ousadia e propósito claro, a serviço dos interesses econômicos da nação e do Estado, e que, assim, obtiveram a dianteira na luta, na riqueza e na prosperidade industrial. Mesmo que muitas vezes tenham ido longe demais, guiados por teorias apenas parcialmente verdadeiras, e acumulado riquezas por meio da violência e da exploração, ao mesmo tempo deram à vida econômica de seu povo a base necessária de poder e um impulso correspondente ao seu movimento econômico. Forneceram à aspiração nacional grandes metas. Criaram e libertaram forças que estavam ausentes ou adormecidas nos estados que o ultrapassaram. E era natural que o que havia de brutal e injusto nessas lutas se perdesse de vista, em cada nação, sob o brilho de seu sucesso nacional e econômico. Podemos compreender que os diversos povos apenas perguntassem se um Cromwell ou um Colbert, no conjunto, haviam promovido a prosperidade nacional, e não se haviam cometido injustiças contra estrangeiros em algum ponto específico. E a justiça histórica não exige mais do que isso. Ela concede sua aprovação aos sistemas de governo que ajudam um povo a alcançar o grande objetivo da grandeza nacional e da unidade moral em determinado tempo e com os meios daquele tempo, dentro e fora de suas fronteiras, sistemas, ademais, que redimiram a dureza do egoísmo nacional e estatal em relação aos povos vizinhos por meio de uma administração exemplar em casa. De qualquer modo, uma coisa é clara. Uma única comunidade não poderia se afastar da grande corrente em que todo o conjunto das nações europeias estava sendo arrastado, e menos ainda um dos pequenos estados que ainda lutavam por se afirmar. Em um tempo de lutas internacionais e econômicas tão duras, aquele que não se defendesse seria impiedosamente esmagado. Já no século XVI, tornará-se evidente o quanto era desvantajoso para a Alemanha não possuir nem a unidade político-comercial da França, nem as regulamentações mercantilistas às quais Inglaterra e França começavam a recorrer. E isso se tornou ainda mais evidente no século XVII. As potências militares e marítimas do Ocidente não apenas expulsaram os alemães das poucas posições que haviam inicialmente conquistado no mundo colonial, como ameaçaram cada vez mais o comércio que por tanto tempo possuíam. Os mercadores da Liga Hanseática foram desalojados de uma posição após outra. Um a um, os estuários dos grandes rios alemães caíram em mãos estrangeiras, o Reno sob domínio francês, holandês e espanhol, o Weser sob domínio sueco, o Elba sob domínio dinamarquês, o Oder sob domínio sueco, e o Vístula sob controle polonês. Os pedágios impostos por esses senhores estrangeiros nas desembocaduras dos rios deram ao comércio fluvial, muitas vezes de modo intencional, seu golpe final. Enquanto os holandeses destruíam o comércio hanseático em seus próprios mercados por meio de tarifas diferenciais, enquanto eles e os ingleses tornavam impossível, pela violência e pela confiscação de navios, o comércio direto dos alemães com a Espanha e Portugal, os holandeses, com destreza crescente, usavam sua preponderância no Reno e no Báltico para colocar a própria Alemanha em posição de indigna dependência em todos os negócios.
Como únicos ou principais compradores dos produtos brutos alemães e únicos fornecedores de especiarias indianas, asseguraram-se de um monopólio quase intolerável, que atingiu seu auge com a dependência incondicional da Alemanha em relação ao mercado monetário holandês no período de 1600 a 1750. E aquilo que a Holanda era em relação às mercadorias indianas, a França era em relação às manufaturas e aos objetos de arte. As cidades hanseáticas que não estavam sob o domínio de administradores comerciais holandeses, os Lige, encontravam-se escravizadas a credores ingleses. A Dinamarca procurava destruir a navegação, as pescarias e o comércio alemães por meio de seus pedágios no Estreito de Sund e no Elba, e através de suas companhias comerciais. Todas essas condições afetaram a Alemanha de modo ainda mais severo não durante a Guerra dos 30 Anos, mas 1, 2 ou 3 gerações depois, quando as potências ocidentais haviam firmemente estabelecido suas novas instituições político-econômicas. Com prazer ingênuo em sua força marítima e comercial, com o apoio de um direito internacional brutal e de uma diplomacia que impunha aos povos mais fracos e inexperientes, por toda sorte de intrigas, tratados comerciais desvantajosos e traiçoeiros. Essas potências adotaram abertamente a doutrina semi-verdadeira e semi-mental de que a vantagem comercial de um Estado sempre foi e sempre deveria ser a desvantagem de outro. Entre 1670 e 1750, ouviram-se na Alemanha as mais amargas lamentações sobre essa dependência comercial, sobre as manufaturas francesas, sobre os comerciantes vindos de todos os principados que invadiam o país. A torrente de queixa sobre a deplorável condição do governo imperial, incapaz de prestar qualquer auxílio, cresceu como uma avalanche. Início da citação, abre aspas. O estado do comércio na Alemanha depende do interesse que se toma por ele no Reichssta de Ratisbona, fecha aspas, autor não informado. Por fim, todas as vozes, tanto dos estudiosos quanto do povo, uniram-se em uníssono. Há apenas uma saída. Devemos fazer o que Holanda, França e Inglaterra fizeram antes de nós. Devemos excluir as mercadorias estrangeiras. Devemos, mais uma vez, tornar-nos senhores em nossa própria casa. Os fatos haviam ensinado, com clareza inexorável, que, em um tempo em que as nações mais avançadas travavam uma luta coletiva pela existência com o mais duro egoísmo nacional, com todas as armas das finanças, da legislação e da força, com leis de navegação e de proibição, com frotas e almirantados, com companhias comerciais e um comércio guiado e disciplinado pelo Estado. Aqueles que não fossem martelo seriam, com certeza, bigorna. A questão na Alemanha entre 1680 e 1780 não era se uma política mercantilista era necessária e desejável. Quanto a isso havia acordo, e com razão. Os ideais do mercantilismo, embora pudessem ter sido apresentados de forma exagerada e expressos de maneira excessivamente rígida em teorias econômicas unilaterais, significavam, na prática, nada mais do que a luta enérgica pela criação de um Estado sólido e de uma economia nacional saudável, e pela derrubada das instituições econômicas locais e provinciais. Significavam a crença da Alemanha em seu próprio futuro, a libertação de uma dependência comercial estrangeira que se tornava cada vez mais opressiva, e a educação do país na direção da autarquia econômica. As vitórias do exército prussiano serviram ao mesmo fim que a política financeira e comercial do Estado. Juntas, elevaram a Prússia a um lugar entre as grandes potências da Europa. As dificuldades da política econômica interna do país residiam no fato de que o Estado prussiano, em vez de ser uma nação, incluía apenas um número limitado de províncias, e de que, ao mesmo tempo em que adotava um sistema protecionista contra a França, a Holanda e a Inglaterra, também excluía seus vizinhos alemães. A verdadeira explicação é que o Estado prussiano ainda estava apenas a meio caminho de sair do período de desenvolvimento territorial. Ainda se encontrava, por assim dizer, no século anterior das disputas comerciais com Hamburgo, Leipzig e Danzig, com a Polônia, a Saxonia e outros territórios vizinhos, e só podia fazer uso de sua superioridade natural, em comparação com esses vizinhos, unindo suas províncias em uma combinação fechada e exclusiva. Chegamos ao fim dessas considerações gerais sobre o significado histórico do sistema mercantil. Nosso argumento baseou-se na proposição de que, apesar de serem o indivíduo e a família quem trabalha, produz, comercializa e consome, são os grandes corpos sociais que, por sua atitude e ação comuns, tanto intelectuais quanto práticas, criam todos os arranjos econômicos da sociedade, tanto em relação aos de dentro quanto aos de fora.
dos quais dependem a política econômica de cada época em geral e sua política comercial em particular. Vimos que o sentimento e o reconhecimento da solidariedade econômica, tanto em relação aos de dentro quanto aos de fora, criam necessariamente, ao mesmo tempo, um egoísmo corporativo. É desse egoísmo que a política comercial de cada época recebe seu impulso. Em seguida, enfatizamos a proposição de que o progresso histórico consistiu principalmente no estabelecimento de comunidades cada vez maiores como controladoras da política econômica, em substituição às menores. Os séculos 17 e 18 nos pareceram a hora do nascimento dos estados modernos e das economias nacionais modernas, e, portanto, caracterizados necessariamente por uma política comercial nacional egoísta, dura e rude. Se tal política era bem direcionada em seus detalhes dependia da informação e da sagacidade das personalidades que guiavam o Estado, se era justificável como um todo, se, em conjunto, tinha probabilidade de sucesso, isso dependia, então como agora, da questão de saber se acompanhava uma grande corrente ascendente da vida nacional e econômica. O progresso do século XIX em relação à política mercantilista do século XVIII depende, mantendo esse pensamento da sucessão de comunidades sociais cada vez maiores, da criação de ligas de estados, de alianças em matéria de alfândegas e comércio, da comunidade moral e jurídica de todos os estados civilizados, que o moderno direito internacional está cada vez mais trazendo à existência por meio de uma rede de tratados internacionais. Mas, é claro, ao lado disso existe outra cadeia de fenômenos, não menos importante, que também ajuda a explicar o contraste entre o século XIX, de um lado, e os séculos XVII e XVIII, de outro. A luta entre corpos sociais, ora militar, ora apenas econômica, tende, com o progresso da civilização, a assumir um caráter mais elevado e a abandonar suas armas mais grosseiras e brutais. Torna-se mais forte o instinto de uma certa solidariedade de interesses, de uma interação benéfica, de uma troca de bens da qual ambos os rivais se beneficiam. Assim como a luta entre cidades e territórios foi suavizada e moderada com o tempo, até que, sobre a base de corpos sociais ainda maiores, os estados, se transformou em uma influência moral e em uma obrigação de educar e assistir os membros mais fracos dentro da comunidade maior. Assim, as ideias de cosmopolitismo humano do século XVIII começaram a incutir nos homens o pensamento de uma mudança de política nas lutas econômicas dos estados europeus, justamente no momento em que a rivalidade internacional atingia seu ponto mais alto. Após a Guerra de Independência dos Estados Unidos, após a libertação das colônias sul-americanas das metrópoles, após tornar-se cada vez mais difícil manter a antiga e dura política colonial, após o progresso do direito internacional, pelo qual ninguém lutou mais energicamente do que Frederico, o Grande, e após a promulgação da doutrina do ganho mútuo no comércio internacional, surgiu a possibilidade de uma disputa mais humana. Sem dúvida, devemos considerar esse movimento, que atingiu seu primeiro grande ponto culminante, ainda que acompanhado por elogios excessivos e unilaterais, no período do livre comércio entre 1860 e 1875, como um dos grandes avanços da humanidade. Pode-se dizer que os séculos XVII e XVIII criaram as economias nacionais modernas, e que o século XIX humanizou as relações entre elas. Assim entendendo, podemos elevar-nos acima da suspeita de desejar, sem ressalvas, representar as lutas comerciais amargas, as guerras de corso e de conquista colonial da Inglaterra, as leis de proibição e de navegação do século XVIII, como um ideal para o nosso próprio tempo. Ainda assim, devemos declarar, com igual ênfase, que o movimento literário ideológico que atacou o antigo sistema mercantil partiu de utopias que, embora úteis como fermento para a transformação da opinião pública, estavam, no entanto, muito distantes da vida real. Não nos soa hoje como ironia do destino que a mesma Inglaterra que, entre 1750 e 1800, atingiu o ápice de sua supremacia comercial por meio de suas tarifas e de suas guerras navais, frequentemente com violência extraordinária e sempre com o mais tenaz egoísmo nacional, essa mesma Inglaterra tenha, ao mesmo tempo, anunciado ao mundo a doutrina de que somente o egoísmo do indivíduo é justificado, e nunca o dos estados e das nações, a doutrina que sonhava com uma competição sem estado entre todos os indivíduos de todos os países e com a harmonia dos interesses econômicos de todas as nações? Ao nosso tempo coube a tarefa de examinar ambos os períodos a partir de um ponto de vista mais elevado,
de atribuir o devido valor às teorias ideais, aos reais motivos psíquicos e aos resultados práticos de ambas as épocas, e, assim, compreendê-los. Apêndice I. A indústria da seda prussiana no século XVIII. 1892. Já procurei mostrar, há alguns anos, que toda a política mercantilista só pode ser compreendida quando considerada como uma etapa e um meio para a criação de uma comunidade econômica e política mais ampla. À medida que as cidades-estado medievais e os grandes senhores se tornavam cada vez mais incapazes de servir como órgãos adequados da vida social, e à medida que suas contendas mútuas degeneravam em um caos de anarquia, tornou-se necessário empregar todos os meios imagináveis, se preciso fosse, por meio de sangue e ferro, para erguer estados territoriais e nacionais. O despotismo principesco esclarecido foi o representante e o líder desse grande movimento progressista, um movimento destinado a aniquilar a liberdade dos estados e das corporações, a estabelecer a liberdade de comércio e grandes mercados internos, e a combinar todos os recursos do país, econômicos, financeiros e militares, diante do estrangeiro. Tornaram-se poderosos e ricos com mais rapidez aqueles estados que levaram a cabo com maior energia essa tendência centralizadora. A Alemanha ficou muito atrás dos maiores estados italianos, de Borgonha, Holanda, Inglaterra e França, e até mesmo dos menores estados do norte, porque permaneceu presa às formas medievais. Porque, além disso, mesmo seus maiores territórios eram pequenos demais, fragmentários demais e demasiado distantes da costa para perseguir esse novo tipo de política centralizadora como os estados do ocidente da Europa. O grande eleitor deu início a isso, procurou criar um estado germano-báltico costeiro e um poder naval, desse modo, apoderar-se do dominium maris Baltici e do controle comercial do leste da Europa. A tentativa estava fadada ao fracasso, porque Holanda, Suécia, Dinamarca, Polônia, Áustria e Rússia tinham interesses contrários, e porque a posição e a extensão do Estado de Brandemburgo, tal como então existia, eram inadequadas para a tarefa. Abandonando, como tinha de ser, o elemento principal do plano, a busca do poder marítimo, restava apenas um caminho pelo qual o jovem Estado militar e protestante poderia alcançar seus fins econômicos. Esse caminho consistia em tentar, sobre a base agrária e feudal fornecida pelas províncias agrupadas em torno de Brandemburgo, criar uma indústria que rivalizasse com os estados civilizados do Ocidente, utilizando, para esse fim, todos os expedientes de imigração amparada pelo Estado, de estímulo à indústria e de tarifas protetoras. Tal indústria teria, ao mesmo tempo, o poder e o dever de controlar o mercado interno, de elevar os decadentes ofícios das pequenas cidades rurais, de libertar aos poucos o país da dependência do comércio e do crédito da Europa Ocidental e de fortalecer sua influência sobre a Polônia e os demais estados orientais. Foi por esse caminho que Frederico Guilherme I e seus ministros enveredaram, com propósito consciente e energia, e dessa escola saiu Frederico II, que perseguiu o mesmo objetivo com maior ousadia e gênio. A pergunta sobre por que razão Frederico considerava a indústria da seda como ocupando lugar tão importante, se não o mais importante, dentro de tal política, o Dr. Intze dá uma resposta simples e conclusiva. Partindo do fato, geralmente reconhecido, de que, antes de nossa era moderna do ferro e do carvão, o centro e o ápice do desenvolvimento industrial se encontravam nas manufaturas têxteis finas, o Dr. Intze nos mostra como a supremacia econômica passou de Bizâncio para a Itália, de Veneza, Gênova, Florença e Lucca para os maiores estados italianos, Milão e Piemonte, da Itália para a Espanha e a França, e daí para a Holanda e a Inglaterra. E como essa transferência foi sempre acompanhada, em parte como efeito, em parte como causa, pela ascensão da indústria da seda ao lado da indústria lanífera. Em nenhum caso a produção da própria seda bruta foi a causa da indústria sedífera, como por vezes se supõe. A produção efetiva da seda ocorria a lures, e mesmo na Itália e na França foi consequência da indústria da seda e surgiu relativamente tarde. França e Inglaterra criaram suas indústrias sedíferas com todos os recursos políticos de que dispunham e com os maiores sacrifícios. Em Lyon, em 1667, contavam-se 2.000 teares, em 1752, 9.404. Na grande luta econômica da Inglaterra contra a França, a proibição, em 1688, da importação de artefatos de seda franceses para a Inglaterra foi, talvez, depois das leis de navegação e das vitórias no mar, o golpe mais decisivo.
Até então, mercadorias de seda no valor de 500 mil libras esterlinas cruzavam, todos os anos, da França para a Inglaterra. Em 1763, a indústria da seda inglesa empregava 50 mil pessoas. Mas não apenas os grandes estados, os menores também desejavam, a qualquer preço, possuir sua própria manufatura de seda. Os mercadores italianos que primeiro trouxeram os artefatos de seda foram seguidos por tecelões e tintureiros italianos. Zurique e Basileia, Augsburgo e Nuremberg já tinham um bom número de operários sedíferos no século XVI. Em Antuérpia, no século XVII, 2.000 teares trabalhavam. Nos Países Baixos, Amsterdã, Haarlem e Utrecht enriqueceram com essa indústria, e dali ela passou para Hamburgo. Refugiados belgas e franceses juntaram-se aos operários italianos para levá-la à Dinamarca, Suécia e Rússia. Por volta de 1700, Leipzig já possuía um comércio considerável de veludo e seda. Em 1750, 1.000 teares estavam em operação. No Palatinado, em Munique e em Viena, Joachim Becher fizera diversas tentativas de chamar à existência uma indústria da seda por meio de companhias. Por todo o século XVIII, tentativas semelhantes foram feitas em todas as capitais alemãs. Mas lograram êxito, em escala digna de nota, apenas na Prússia, e ali especialmente em Berlim. Pode-se certamente sustentar que, embora Hamburgo e Leipzig, Krefeld e Utrecht tivessem maiores facilidades de acesso ao mercado, em todos os outros aspectos Berlim estava tão bem situada quanto muitos outros lugares para sustentar uma indústria sedífera florescente, e também que, segundo as ideias do século XVIII, era obrigada a fazer a tentativa assim que as províncias de Brandemburgo e da Prússia passaram a ser concebidas como formando um corpo econômico independente, pronto para rivalizar com Holanda, Inglaterra e França. Seguisse então um relato das medidas do governo e da organização e progresso da manufatura. Acompanhamos a fundação, sobre um solo refratário, de uma indústria que alcançou, por fim, alto grau de excelência técnica. E isso mediante o emprego de todas as medidas que uma política mercantil coerente poderia inspirar. Dificilmente, em outro caso, medidas semelhantes foram aplicadas com alcance tão vasto e com persistência tão constante. Dificilmente, em outro caso, foram elas tão cuidadosamente adaptadas, passo a passo, às condições concretas. O que tivemos sob consideração foi uma indústria doméstica que já havia passado em parte para a forma fabril, mas na qual os trabalhadores ainda eram protegidos por regulamentação corporativa, controle estatal e inspeção governamental. Tratou-se de uma indústria que produzia para um grande mercado interestatal e externo, e de empresários Iverleger que ocupavam a posição mais difícil concebível. Apesar de todo o apoio e proteção do Estado, tiveram de enfrentar concorrência severa, as oscilações do mercado e uma tarefa, tanto na manufatura quanto no comércio, da máxima dureza. A tentativa, no conjunto, foi bem-sucedida. Berlim, entre 1780 e 1806, estava quase no mesmo nível de todos os outros centros onde se praticava a indústria da seda. Foi principalmente por meio dela que Berlim se tornou uma importante cidade fabril, e a cidade cujos habitantes se distinguiam pelo melhor gosto na Alemanha. É claro que, em Berlim, ainda não se podia produzir tão barato quanto em Lyon, cujas manufaturas tinham 3 séculos de antiguidade. Em muitas das mercadorias mais finas, ficavam atrás de Krefeld, da Suíça e da Holanda, mas haviam alcançado Hamburgo e a Saxonia. Ainda não tinham chegado, em 1806, ao ponto de poder encarar com indiferença as flutuações produzidas pela Grande Guerra, um período de longo e terrível empobrecimento, juntamente com a súbita abolição do sistema corporativo, das antigas regulamentações e de todo o apoio estatal, bem como a remoção da proibição de importação. Mas, visto que, na província de Brandemburgo, 1.503 teares estavam novamente em atividade em 1831, e até 3.000 entre 1840 e 1860, é claro, afinal, que a maioria das empresas que haviam criado raízes antes de 1806 conseguiu manter-se por pelo menos 2 gerações, mesmo na corrente da competição internacional livre. E o fato de que, nas décadas de 60 e 70, à medida que o custo de vida se tornava mais alto em Berlim e a concorrência de Krefeld e do estrangeiro se intensificava, a maioria dos empresários berlinenses, capitalistas e operários, tenha se voltado para outras ocupações, ao passo que algumas partes da antiga indústria, como a tinturaria, se mantiveram em estado ainda mais próspero.
Esse fato não prova que a indústria sedífera berlinense do século XVIII não estivesse em seu lugar. Fim do artigo.